Olá, meus amigos, aqui sou eu, Padre Guilherme, mais uma vez o nosso encontro diário à luz da Santa Palavra do Senhor, nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro. Quero convidar você para que juntos nós possamos meditar, refletir, pensar sobre a Santa Palavra do Senhor, que a Igreja marca para este dia. Mas antes da nossa reflexão, como sempre aqui, eu quero renovar o convite. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se lá no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado. Ative o sininho das notificações para que você seja avisado sempre que sair um vídeo novo. Dê sua curtida para valorizar os nossos vídeos aí, que eles possam chegar a mais pessoas. Também você pode fazer lá seu comentário. O que a palavra de Deus te inspira? O que a palavra do Senhor te faz pensar, né? E também você pode acompanhar essas reflexões todos os dias nas minhas páginas do Facebook, do Instagram e no programa Gotas de Amor da TVI de Pará de Minas, dos meus amigos lá, o Renato e a Renata. Vamos então ao evangelho de hoje, que é tirado do livro de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E esta pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós vemos aqui nesta passagem que se aproxima de Jesus ali é uma verdadeira comitiva de mestres da lei e fariseus, que foram atrás de Jesus para poder observar, para poder ver, né? Eles estavam procurando conhecer quem era Jesus e não porque eles tivessem curiosidade assim, de saber o que era o ensinamento de Jesus ou se era... Não. Eles queriam encontrar motivos para poder acusar Jesus. E como Jesus não seguia essas tradições, esses costumes, esses preceitos religiosos que estavam ligados mais a costumes humanos, né? Tradições, cultura, ao invés de religião, eles encontraram aí um motivo para acusar Jesus, que os discípulos não faziam, não de lavar a mão por higiene, mas para o povo lá daquele tempo existiam os preceitos religiosos de purificação das mãos, do corpo, que eram considerados até de ordem espiritual, né? E Jesus com seus discípulos não faziam, não realizavam esses preceitos, porque não fazia tanto sentido. Jesus não se preocupava com rituais, com essas coisas. E eles começaram a acusar Jesus. Jesus, então, deu a resposta para eles que eles mesmos pegavam esses preceitos e isso fazia com que eles agissem de forma desumana. Porque aqui o que Jesus está dizendo é que existia um preceito que dispensava a pessoa de ajudar o pai, de cuidar do pai ou da mãe em necessidade, para que o dinheiro que seria utilizado para poder cuidar dos pais possa ser entregue como oferta para a religião. Ou seja, Jesus está mostrando como que a religião, se for mal direcionada ou se o apego aos preceitos for exagerado, ao invés de ajudar e tornar a pessoa mais humana, faz justamente o contrário, atrapalha, leva à desumanidade. Nós precisamos estar atentos a isso.
as nossas religiões têm seus preceitos, suas normas, e precisa existir mesmo, né? Que é a maneira de se organizar, de ter direcionamento na nossa vida de fé. Mas os preceitos religiosos, eles não podem estar acima da vida, do bem, de fazer aquilo que é devido, que é certo com quem necessita. Né? Nós temos que ter muito cuidado, porque quando uma religião se esvazia da espiritualidade e do sentido, a tendência natural do ser humano é se apegar a coisas visíveis, concretas. Né? E nós vemos a nossa sociedade, de uma maneira geral, hoje em dia, com a tendência grande a isso. Né? Se apegar a preceitos, a aparências. Não por acaso, na nossa igreja, a gente percebe assim, uma volta de costumes antigos, não costumes espirituais, mas costumes de aparências, de vestimentas, né? De maneiras de se portar, de se posicionar. Né? É claro, as nossas tradições são bonitas, são riquezas, mas não é isso o mais importante. O mais importante é aquilo que está no interior, é a espiritualidade, é sentir a presença de Deus. O apego excessivo a coisas passageiras ou coisas de menor importância, na verdade, pode revelar é um vazio espiritual, uma dificuldade de sentir a presença de Deus. Então, que nós possamos buscar viver uma religiosidade equilibrada. Nós precisamos nos apegar aos preceitos, às normas, mas não podemos fazer com que elas sejam o principal e o mais importante da nossa fé. Peço a Deus que derrame sobre você e sobre a sua família a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, quarta-feira, nosso encontro aqui está marcado. Vamos seguir em frente, caminhando e refletindo sobre a santa palavra do Senhor. Até lá.